Uma fala cuidadosa sempre, né, para você conseguir que a sua ideia chegue no outro. Então, falar da melhor maneira, mais clara, sem pressuposto, sem achar que o outro devia saber ou devia entender, ser bem explícito, bem claro, né? E não tomar nada como óbvio, né? Nada como garantido, óbvio. A gente precisa de falar o que você entende, né, por justiça, o que você entende dessa situação e a gente poder ser claro, né, mesmo, bem, nunca é demais clareza, também né? Também acho. E a outra coisa que eu queria ressaltar, que é muito importante e que é para qualquer, né, entender o que está por trás daquela fala. Às vezes a pessoa está expressando uma posição, mas na verdade ela tem interesses desatendidos, é o que diz a comunicação não violenta e é essa postura que a gente precisa ter, né? Então se você está, eu tenho um caso de família que eu posso dizer, né? Uma vez um pai se separou, isso já tem muitos anos, ele entrou e pediu a guarda dos 2 filhos. E aí foram para o juiz, não sei o quê. Na verdade, a juíza foi muito habilidosa, foram para uma mediação e quando ele perguntou, mas o que o senhor quer? Por que o senhor quer tirar a guarda da mãe? Ele respondeu que ele não queria perder o convívio diário com os filhos. Então ela foi muito habilidosa, mediadora, porque viu que estava realmente motivando. Ele não precisava dar guarda, porque na guarda eles entraram numa conversa de desqualificação mútua. Sim. Por que a guarda devia ser dele ou por que a guarda devia ser dela. Mas eles e aí puderam então tratar do que importava, que era viabilizar o convívio diário dos 2 com os filhos. Isso é um exemplo de família, sim, mas existem uma série de outros exemplos que eu posso pensar aqui para falar de negociação baseada em interesses, né, e não em posições, porque as posições elas são mais difíceis de compatibilizar, mas os interesses... Né, eles nem sempre estão manifestos. Exato, numa fala, exato. Né, tem muita coisa subjacente, como você trouxe. Exato. Eu acho isso uma habilidade incrível, né? E que está chegando nas empresas. Então, Olivia, eu queria te pedir para trazer um exemplo básico de uma negociação baseada em interesses. Você consegue trazer isso para a gente? Tá, vou trazer um exemplo bem básico mesmo, mas que é o exemplo utilizado pela Escola de Negociação de Harvard, legal, que ilustra bem esses diferentes métodos, né? E aí vou tentar até pontuar as diferenças entre as abordagens. Imagina, é a história da laranja. Imagina que tem 2 meninos disputando uma laranja. E aí vem um diz, não, eu peguei a laranja primeiro, a laranja é minha porque eu achei a laranja primeiro. E o outro diz, não, mas a laranja caiu da árvore do terreno do meu pai, então a laranja é minha. E os 2 ali disputando. Vem um adulto com um perfil de juiz, vai ouvir, cada um vai trazer os seus argumentos, ele vai dizer quem tem razão. Ele vai usar um critério externo à relação e vai aplicar a lei. Pela lei, o dono da laranja é o dono da árvore, do terreno onde fica a árvore, então um menino vai ficar com a laranja toda e o outro vai ficar sem nada. Um vai ficar totalmente atendido e o outro totalmente desatendido, tá? É a dinâmica perde-ganha. Um ganhou, um perdeu, tá? Imagina a mesma situação, os 2 meninos disputando uma laranja. Vem um adulto conciliador e vai dizer assim, vai ouvir, cada um vai argumentar, eu vi primeiro a laranja. Não, mas ela é do terreno do meu pai. Ele vai chegar e vai dizer, não, vamos, né, chegar no meio do caminho, cada um cede um pouco, eu vou dividir a laranja ao meio, você fica com metade da laranja e o outro com metade da laranja. Cada um ficou meio atendido, meio desatendido. Essa ideia de cada um, você abre mão um pouco para chegar no entendimento. O famoso nem eu, nem você. Isso, pois é. Isso. E aí cada um sai com meia laranja e ok. Agora imagina um adulto mediador, mesma situação. Eu peguei a laranja primeiro. Não, mas ela é do terreno do meu pai. Ele vai fazer a pergunta, lembra que eu falei mais cedo sobre perguntas? Sim. E vai perguntar, mas por que você quer essa laranja? Para que você quer a laranja? Sim. Aí um dos meninos vai dizer, eu quero a laranja para fazer um suco. E o outro vai responder, eu quero a laranja para fazer um doce. Então um precisa do sumo e o outro precisa da casca. Então a conclusão que se chega é que uma laranja só atende plenamente aos 2. 100%. Eles têm como sair 100% atendidos, né, daquela situação.
Então é um exemplo bem simples, mas ilustra bem essa ideia da negociação baseada nos interesses. Para quê? Por quê? O que é importante para você? Nossa, né? Isso é lindo. E separa também os diferentes métodos, né? Então você construiu uma solução que atenda a todos. É disso que a gente está falando. Muito bom, muito bom. Então existe aí uma diferença muito clara entre conciliar e mediar, né? São técnicas diferentes, elas estão, né, as duas são técnicas de autocomposição, não adversariais, mas elas se propõem a relações diferentes, a situações diferentes. Então a conciliação ela pode se dar num único encontro, o conciliador pode sugerir, pode dar opinião, enquanto que o mediador não. A mediação ela dura um pouco mais, ela não vai... Geralmente ela não vai ser tão rápida e o mediador está atento, ele não pode sugerir e ele está atento no restauro da relação. Então vou dar um exemplo simples. Se você tem um problema com, sei lá, algum problema de consumo com alguma empresa, você vai lá com uma conciliação e resolve. Agora, se você tem uma relação para ser preservada, né, se aquela parceria é importante para você, talvez o instrumento mais adequado seja a mediação. Legal. Porque o mediador está atento no restauro dessa relação. A mediação, ela cabe nas relações que se projetam no tempo. Então, uma batida de trânsito, você não pode ser uma conciliação, mas com seu vizinho, com seu parceiro de trabalho, com seu cônjuge, sua mulher, sua família, seu irmão, sua mãe, enfim, você vai querer trabalhar com uma mediação porque você vai cuidar de outros aspectos que envolvem aquela situação. Muito legal. Porque toda situação de conflito, Gustavo, ela é multifacetada, né? Ela é complexa. Ela tem um lado objetivo, como eu disse, jurídico, emocional, financeiro, social, tem múltiplos aspectos. Então, a gente tem que ter esse olhar também complexo e multifacetado das situações de conflito. São muitos desafios. Ler as camadas internas e externas. Exatamente. Dessa relação. Isso é muito interessante. A gente falou um pouco antes sobre a chegada da mediação de conflitos no mundo corporativo, né? A gente vive, todo mundo que vive dentro de uma empresa percebe o quanto essa técnica, como você mesmo definiu, ela muitas vezes falta. Uma relação com um fornecedor, ou na relação com um outro departamento. E hoje a gente fala de um mundo que trabalha muito mais em squads, né? Como se diz, nesse mundo do século XXI, multidisciplinar, né? Multifacetado. Esse é um grande desafio. E eu queria que você falasse um pouco do papel da mediação de conflitos nesse universo, no universo das empresas. Então, a mediação ela tem uma pertinência muito concreta, a gente vê logo na família, nas relações próximas de amizade e sociedade, enfim, escolas também, mas o meio empresarial, corporativo está se beneficiando, está percebendo esse valor e está entrando, a mediação está chegando com tudo. De duas maneiras principais. Uma é na prevenção do conflito, do litígio, né? No endereçamento mais eficiente das situações de conflito, né? Evitar a escalada do conflito, porque isso traz custo para a empresa, risco, exposição, a imagem, tudo isso interessa ao meio corporativo lidar de maneira mais eficiente com essas situações, né? Compreender que, como a gente disse antes, né, na verdade é um aviso de que algo precisa ser revisto e atualizado. Então, ela tem entrado para contribuir com situações já instauradas de conflito, né? E outras situações, como eu falei mais cedo, preventivas, trazendo para o meio da empresa, para o ambiente de trabalho, enfim, mais saúde, mais leveza. As empresas estão implementando sistemas de gerenciamento de conflito para justamente criar um ambiente mais acolhedor e evitar assédio, situações que podem ter desdobramentos aí muito ruins para todo mundo, né? Para quem trabalha, para a empresa, para a imagem da empresa, todo mundo tem esse elo comum que é manter a empresa viva e forte. Então, tem se beneficiado muito, tem uma série de
medidas e possibilidades de adequação e de trazer a mediação para o meio corporativo. Excelente, excelente. Isso é muito bom saber que é uma aplicabilidade direta, né? Isso é ótimo. Eu queria nessa reta final te pedir que falasse um pouco sobre... Imagina uma pessoa que quer dar o primeiro passo. Ela quer dar o primeiro passo para tratar o conflito como uma oportunidade. O que ela precisa fazer? Qual é esse primeiro passo? Existe um exercício mínimo que a pessoa possa fazer para começar a lidar, para começar a perceber o conflito como uma oportunidade para crescer como pessoa e para construir acordos sustentáveis? Existe algum primeiro... Fiquei te ouvindo fazer a pergunta e me lembrei de um livro, né? O último livro do Uri, ele diz como chegar ao sim consigo mesmo, né? Ótimo. Ele fala isso, que você é o seu principal obstáculo. A verdade é que a gente tem que conseguir negociar com a gente mesmo uma série de situações para depois poder negociar com os outros. Então eu acho essa dica desse livro muito importante, acho que é o primeiro passo, é a gente entender que muitas vezes a gente traz, enfim, obstáculos desnecessariamente. Tem um exercício que eu gosto muito, que é quando eu estou diante de uma situação, e isso também é do Uri, ele também coloca isso no livro dele, que é o recurso ao galpão, né? Ir para a varanda. É você tentar sair da cena e olhar como um espectador para a situação que você está vivendo. Quando a gente está na cena, a gente está ali no front, está sentindo, está pensando, mas se a gente começar a fazer um exercício de sentar na plateia e deixar ali no palco o conflito e a gente olhar de fora, a gente consegue compreender algumas dinâmicas, algumas mecânicas que estão ali e por estar no meio da cena a gente acaba não percebendo. Então eu sugiro esses dois exercícios, ler esse livro e pensar em que obstáculos a gente mesmo está se colocando e esse recurso de sair da cena e olhar de fora, né, que eu acho que é uma boa ferramenta para a gente compreender melhor. Com certeza, me lembra muito o exercício de posições perceptuais da visão sistêmica. É fantástico o que esse exercício faz, né? Te dá uma perspectiva, né? Isso. Muito bom. Olivia, a gente está chegando no nosso final desse papo. Queria muito te agradecer, foi ótimo. Queria te perguntar, assim, quem está assistindo, quem está ouvindo a gente, onde é que a gente encontra a Olivia nas redes sociais? Bom, eu tenho meu Instagram, meu Facebook, Olivia Furst. Como é que se escreve Furst? Para aqueles que não falam alemão? Bom, eu falo em português Furst, né? Mesmo, mas é Olivia, F-U-R-S-T. F-U-R-S. Isso, no Instagram estou lá, no Facebook. Queria também falar das práticas colaborativas, que está dentro, né, desse novo paradigma, dessa perspectiva, que é, da mesma forma, junto com a mediação, trabalhar em convergência, trabalhar para construir consenso. Porque o que é consenso? Só para a gente fechar. Consenso não é o ideal seu ou meu, como a gente falou, mas é a solução com a qual a gente possa conviver. Né? É você acordar de manhã, eu também, todo mundo, achando que esse é o melhor que a gente pode, né? Que esse é o nosso ponto ótimo. Então, a ideia do consenso não é milagre, não cai do céu, exige esforço, exige engajamento, existe envolvimento, mas é a gente se implicar nas situações e alcançar esse cenário aí de coexistência, né? De poder viver o melhor que a gente pode. Poxa, bom demais. Obrigado, Que Olivia. bom, brigadíssimo. Um beijo. Eu que agradeço. Obrigado. Foi ótimo. Até a próxima. Obrigada.